Exatamente isso. A taxa de cliques pagos no Google no mobile é de 0,02%. Realmente é muito baixa, né? Não significa que você não tenha que fazer uma campanha de anúncio, tem que fazer, mas majoritariamente os cliques orgânicos, né, levam a grande vantagem com mais aí de 40%, seja no desktop ou no mobile, de todos os cliques. Por isso é muito importante que você faça ali um trabalho de SEO para conseguir posicionar e atrair a maior parte do tráfego. A gente vai falar um pouco aí desse estudo da SEMrush, o State of Search 2023 da SEMrush, que compara ali os dados 2022, 2021, né? É um estudo que todo ano traz muita informação e eu super recomendo que vocês leiam o estudo inteiro, porque ele é bem completo, traz muita coisa. Mas aqui eu só quero analisar um ponto que me chamou muita atenção, que é essa taxa de clique, né? E esse é um ponto importante porque para o futuro isso provavelmente vai mudar, a gente também vai entrar nessas análises. Vamos lá, vamos começar a dar uma olhada aqui nesse gráfico. Então vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, é bem interessante, né? A gente vai focar muito nessa parte aqui, que é a taxa de clique no Google, e aí a distribuição de cliques na SERP, né? Esse é um ponto muito importante. E repara que você tem sempre o mobile e o desktop comparativamente, e na grande maioria deles você tem uma similaridade, né? Mas é curioso, porque um ou outro ele já tem diferença, como por exemplo a palavra-chave do próprio Google. Você vê que no mobile aumentou muito mais do que no desktop, até pela facilidade acho que o desktop de você entrar direto, né? De digitar. Mas vamos lá. O que me chama mais atenção aqui, talvez, seja cliques orgânicos. Cara, clique orgânico tem 45% no desktop e 43% no mobile. Então, mais uma vez, praticamente metade ali dos cliques no Google são orgânicos. Então, é muito importante que você tenha um trabalho de SEO, porque senão você vai estar perdendo uma grande fatia de cliques, né? Quando você já parte para a segunda coluna, o zero clique, e aí é uma coisa que eu achei muito interessante, que você tem o desktop com 25%, e o mobile com 17%. É uma taxa muito alta e eu imaginava que no mobile essa taxa inclusive estaria um pouco mais alta, mais próxima ali que no desktop, mas isso mostra pra gente o quê? Muita pesquisa no desktop ou não tem resultado, por não ter um clique, e o usuário precisa refinar isso, ou o que pode acontecer é que você já tem uma resposta ali num rich snippet ou alguma coisa do gênero, o Google traz a resposta e o usuário deixa de clicar nessa resposta, né? Então esse é um ponto importante para a gente poder validar. Inclusive, olhando para o futuro, a gente tem que ver se esse número não vai aumentar, porque a gente sabe que o Google vai começar a implementar a inteligência artificial. E como será que isso vai impactar na SERP? Que aí talvez o estudo da SERP ano que vem, e eu estou fazendo essa previsão já, né? A previsão do State of Search 2024 da SEMrush, provavelmente vai ter números completamente diferentes desse daqui. Então eu imagino que muita coisa que a gente chama de zero clique hoje deve aumentar radicalmente, porque você vai ter basicamente uma resposta conversacional ali com a inteligência artificial. Então muitas perguntas vão ser respondidas ali, numa sequência lógica de chat, e o usuário não vai precisar clicar. Então esse número aqui provavelmente vai mudar, a gente vai ter que... Estamos já um pouco preocupados com isso, mas estamos analisando como que a gente vai fazer esse trabalho para conseguir tentar manter essa taxa de cliques, ou pelo menos o tráfego orgânico nos sites, né? Mas bem interessante isso daqui. Palavra-chave do Google, não tem muito o que inventar, as pessoas acabam clicando, né? O Google vira um atalho para praticamente tudo, né? Agora, uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui é dos cliques pagos. Repara que o clique pago, no mobile, você tem 0,02. A taxa de clique é baixíssima comparado tanto com o zero clique quanto com o clique orgânico. Isso mostra que o usuário tem noção do que é um anúncio, né? E ele não quer ir no anúncio, ele vai em outros resultados. Um outro caso, ele vai no anúncio aqui. No desktop é o que me surpreendeu, porque o desktop ele tem 1,8. É uma taxa muito, mas muito maior do que no mobile. Por que será que no desktop esse usuário tem uma predisposição maior a clicar no anúncio? Isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Tem algumas especulações aqui, mas a gente não sabe. Mas esse é um ponto muito curioso pra gente. Por quê? Porque no final das contas, você tendo essa visão aqui, você fala, olha, eu preciso ter um trabalho bem feito de tráfego orgânico. E talvez o principal ponto seja, se eu estou investindo, sei lá, 100 mil reais por mês em anúncios pagos no Google, eu não posso fazer um trabalho de, sei lá, de meros 5 mil reais de SEO. Tem que ter um equilíbrio ali, porque você sabe que a maioria do tráfego vem pelo orgânico. O zero clique, na minha visão, é algo que não vai ter muito o que fazer, porque a gente tem uma situação que o usuário realmente não clica, ele já tem informação na SERP, isso tende a aumentar. E aí a grande preocupação para o ano que vem com inteligência artificial é o quanto que isso pode aumentar e abaixar a taxa de clique de outros, seja do orgânico ou seja do pago.
Agora, entrando um pouco mais na parte do SEO, o que mais me chama a atenção aqui é a taxa de cliques média nos resultados orgânicos. Ou seja, quando você considera a SERP orgânica, só os resultados orgânicos, né? Passamos dessa primeira fase, do que o cara pode não clicar ou clicar no pago, etc. Tal, você tem uma situação muito interessante que é um pouco muito parecido com o que era anteriormente, mas são números interessantes a gente ver. O primeiro resultado, e aí tanto faz mobile desktop, você vê que a diferença é pequena. Então é bem aproximado esse número. Se você for ver o primeiro resultado, aqui, ó, não vamos pegar o desktop primeiro. Pô, o primeiro resultado 22%, o segundo 9,3%, o terceiro 8,1% e o quarto 5,8%. Então, o que significa isso? Que a grande maioria dos cliques realmente vão para os primeiros colocados, né? E o primeiro colocado é muito forte, né? Os usuários consideram sempre aí que o primeiro resultado no Google é a resposta certa normalmente, né? Por isso a pessoa clica e acaba não saindo. E aí tem o trabalho do Google bem feito de conseguir identificar o que vai responder melhor essa dúvida do usuário. Um ponto importante aqui é que a gente sempre fala da ditadura ali dos top 3, né? Que é o quê? Se você não tiver nos top 3, talvez até o top 4 seja interessante dependendo do volume, mas se você não tiver no top 3, provavelmente você não vai ter uma posição atraente suficiente, um CTR suficiente para levar tráfego para o seu site. E o que significa isso? Significa que você tem que tomar muito cuidado com as palavras-chave que você tenta posicionar. Se você é um site pequeno e você está tentando se posicionar para uma pesquisa muito competitiva, você nunca vai chegar no top 3. Dá um trabalho infernal chegar nesse top 3. Então você tem que ter um trabalho estratégico ali para reduzir, né, para tentar escolher palavras-chave de menos competição. A gente tem até um vídeo no canal falando como você encontra palavras com menos competição usando a SEMrush mesmo, né? Mas voltando aqui, então assim, vale mais a pena você estar numa palavra que tem um volume menor de busca, né? Só que você consiga chegar ali nos top 3 do que você tentar chegar numa pesquisa que tem um volume altíssimo, mas você nunca consegue chegar nesse top 3, ou às vezes você não consegue chegar nem na primeira página, né? Então acho que esse é um ponto super importante, inclusive a gente discute muito aqui na agência, que é a parte estratégica. Não adianta só tentar se posicionar para palavras, você tem que ter a estratégia de saber quais palavras vão fazer sentido para o seu negócio e para o seu momento. Porque muitas vezes o que acontece é que naquele momento você não vai conseguir pegar uma palavra-chave de alto volume. Mas com o trabalho sendo feito, o passar dos meses e dos anos, você vai começar a ter uma certa autoridade que vai fazer com que você consiga, né? E aí é importante você também, em algum momento que você está tentando aquela palavra-chave sempre com menos volume, você tem que ter a noção que você cresceu a autoridade para fazer esse shift, né? Tipo, para você fazer essa mudança e começar a tentar buscar palavras-chave de mais alto volume. Então esse é um ponto muito importante aí, sempre pensando em estratégia. De maneira geral, acho que o estudo tem informações riquíssimas, muita coisa a gente vê que é uma evolução aí nos últimos anos, então tem uma disrupção muito grande aí com os últimos anos. Teve um aumento aí também de pesquisas mais comerciais, digamos assim, no sentido de produtos, né? Então talvez seja o movimento do Google tentando expor mais produtos, o que é muito bacana, porque a gente sabe que é um pouco mais o fundo de funil. Para quem está vendendo produto, né, vai ser sempre legal, para o bom e velho e-commerce, aí vai ser sempre bom aparecer com mais produtos na SERP. Mas aqui, o que mais me interessou nesse estudo, que eu achei mais curioso, foram essas informações. Ou seja, você tem já essa informação é um pouco já... a gente já sabia um pouco dela, mas a gente não tinha precisão desses números. Aqui foi bem interessante que a gente tem uma precisão, inclusive desktop e mobile, né? Talvez o mais curioso seja baixíssima taxa de clique do pago, tá? Eu acho que a gente imaginou que o Google sempre estimulasse um pouco mais o pago e essa taxa poderia ser maior, mas não, é menor. Curiosidade do pago, né? Os links patrocinados, né? Eles serem maior a taxa de clique no desktop e no mobile. Então é muito curioso isso. E partindo desse pressuposto, as informações, sempre é importante lembrar que grande parte, quase metade aí dos cliques sempre vão estar no orgânico. Então se você não faz um trabalho de SEO bem feito, você está perdendo aí a grande fatia do bolo, né? E passando para a segunda fase, eu acho que a conclusão aqui é realmente a gente tem que estar bem posicionado nas 3 primeiras colocações ali. E você tem que ter o bom senso e análise estratégica para descobrir quais são as palavras qualificadas para você que você vai conseguir chegar aí no top 3. Mais uma vez, é um ótimo estudo da SEMrush, super recomendo aí que vocês acessem o estudo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conseguirem ler o estudo inteiro, tem um infográfico bacana, já está traduzido para o português, sempre ajuda aí, agradecimentos especiais ao Eric, que faz todo esse trabalho aqui da SEMrush no Brasil, né? E eu acho que o mais importante para a gente é cada um analisar e ver o que pode extrair de informação, mas aqui eu achei essa informação muito legal para compartilhar com vocês,
para ter alguns insights. Inclusive, muitas vezes você tem, né, tá numa empresa, tá numa agência e você precisa discutir a importância do SEO dentro desse contexto, né, por exemplo, da sua empresa, você precisa mais verba ali para fazer um trabalho. Aqui, eu acho que esses resultados mostram exatamente isso, ou seja, o quanto que o SEO tem um peso maior do que o pago e o quanto é importante você conseguir fazer um trabalho bem feito para chegar nos top 3, porque senão você não vai conseguir ter resultados satisfatórios.